primeira tarefa do ano, tarefa de janeiro é follow-up em massa. Todo mundo que falou contigo é follow-up. Agora, se você me disser que você já me conhece esse tempo todo e você não tem minimamente anotado quem entrou em contato com você, aí eu não tenho que dizer mesmo, né? Porque eu falei isso aí 100 vezes. Puxa na memória. Então, follow-up em todo mundo. Como que vai ser meu follow-up? Eu vou falar de mim, tá? Como que eu dei follow-up por muito tempo na minha vida. Perguntando se a pessoa desistiu. Oi, fulano, desistiu do projeto? Quando ela não tá me respondendo há muito tempo. Porque pega numa dor principal, ela não quer desistir do projeto. Início do ano também, por outro lado, é um momento onde as pessoas estão assim, pô, eu tenho que começar aquele projeto, aquela coisa que eu não fiz, que eu preciso fazer, e entra nesse fluxo, né? Então, follow-up em todo mundo, cadenciado e por canais. Acho que eu nunca falei isso e hoje eu vou deixar aqui. Como que é um follow-up eficaz? É um follow-up que ele não é feito só no WhatsApp por mensagem. Porque é possível que a pessoa não te responda, veja bem, por mensagem, porque às vezes ela quer te retornar por mensagem, às vezes ela não vai ler a sua mensagem. Então você tem que tentar por outros canais. Instagram, ligar. Vocês não gostam de ligar, mas aí a notícia é: quer vender, tem que priorizar o que tem que fazer, não o que gosta. Gente, é melhor, de verdade mesmo, ou você aprende a vender, ou você arranja alguém que vai vender para você, ou um sócio, ou você trabalha em algum lugar. Você também não é obrigado a empreender. Não sei quem enfiou isso na cabeça das pessoas, não. Mas você não é obrigado a empreender. Você não tem essa obrigação, não. Você pode simplesmente ser um intraempreendedor e empreender dentro da empresa. Coisa importante é esse follow-up. E aí, no meu follow-up, eu tenho que ter uma inteligência de, veja bem, cara, início do ano, como a gente já conversou, o mercado está em retração, no geral. Se eu coloco um contrato, vamos supor, lead X, vamos colocar aqui. Ou alguém pode me dar um exemplo. Alguém quer me dar um exemplo para eu montar o follow-up aqui agora? Posso guardar seu retorno até o início da próxima semana, dia 3 do 11? Você fez reunião com ele? Me diz aí no chat. Sim, fez a reunião. Primeiro erro que a gente tem aqui. Acordo. Ó, ele não te respondeu. Ele simplesmente não te respondeu. Ele não se comprometeu. Um viés importante. Será que esse livro está aqui do meu lado? Está aqui do meu lado, não, mas tem um livro que ele vai falar sobre os viés cognitivos. Vou pegar para vocês, já que a gente está em casa aqui, né? Ó, esse livro aqui é um pé no saco, tá? Chatíssimo de ler. Chato mesmo, coisa chata de ler, mas vale a pena. E nele tem um viés cognitivo do comprometimento. Como que a gente faz? Como funciona esse viés de comprometimento? Principalmente comprometimento público. Se a pessoa fala em voz alta e na frente de mais alguém, ela fica muito mais inclinada a te responder. Porque aí a gente está entrando em outro viés, que é o viés da coerência cognitiva. Você tem que manter o que você falou para o seu cérebro. Isso não é uma invenção da minha cabeça, uma teoria barata. É neurociência. Então, por exemplo, voltando aqui ao problema dessa conversa. Na reunião, veja bem, na reunião é o momento de você falar qual dia. Você não pergunta, posso aguardar seu retorno até o início da próxima semana, dia 3 do 11? Não. Fulano, o nome dele é Anildo. Perfeito, Anildo. Primeira pergunta, acabei de apresentar a proposta. Faz sentido para você? Está dentro do que você procura? Quando eu falo isso, eu estou obrigando essa pessoa a verbalizar que o que eu estou vendendo é o que ela quer. Então, eu começo a criar uma linha cognitiva de sims. A pessoa provavelmente, né, se você fez uma boa proposta, ela fala assim, faz sentido. Era isso mesmo que eu queria. Dito isso, perfeito, fulano. Até quando você precisa para me dar uma resposta? Se você quiser deixar o lead mais confortável, na reunião, não é no WhatsApp, na reunião. É muito importante você criar esse viés cognitivo. Faz sentido para você? Faz. Qual dia fica bom para você me responder? Daqui a 2 dias, você consegue? Entender também se tem mais alguém envolvido nessa decisão. É fundamental. Então, entra na reunião. Pessoal, isso não é nenhuma dica, é só uma técnica mesmo, entendeu? É algo que está escrito nesse livro. Eu recomendo para vocês lerem esse livro. Não está escrito dessa forma, né, que eu estou falando, mas está escrito aqui. Eu consigo uma resposta sua até o dia tal, para que eu consiga seguir aqui com as minhas atividades e conservando com você as condições, deixa claro que o senhor vai conservar as condições se te responder até a data. Ah, beleza, consigo. Beleza, eu consigo sim. Então tá combinado. Dificilmente ele não vai te responder. Agora, se ele não te respondeu ali, nem na reunião você perguntou e no WhatsApp ele não te respondeu, tanto faz, entendeu? Ele não quer se comprometer.
E é muito mais fácil você se esconder no WhatsApp do que você se comprometer no um para um. Então, boa tarde, Anil, tudo certo? Como vão as coisas por aí? Outra coisa que eu acho que não, acho não, né? Vou falar aqui a experiência. O que que não funciona? Cara, pessoa que tem dinheiro para fechar projeto, eu sempre vou me colocar de exemplo porque eu recebo zilhões de abordagens. Meu WhatsApp tá lotado. Sinceramente, se alguém chega para mim depois de mandar proposta, fala, ai, Paulo, boa tarde, tudo certo? Eu sei que vocês não gostam disso, que vocês se irritam com o cliente que não responde as coisas. Eu não respondo, cara. Eu não tenho tempo para bater papo com ninguém. Agora, se o cara vem, Paulo, eu te enviei a proposta, estou precisando de uma resposta sua para entender. Aí a pessoa fala, não consigo te responder agora, tá, beleza. Mas que dia a gente pode combinar para a gente conseguir articular isso bem e chegar ao resultado XPTO, que é o resultado que a pessoa está pretendendo? Ah, então ele te falou que esse ano ele quer colocar a imagem da empresa à altura da operação dele. Boa tarde, Anildo. Tudo bem? Oi, Anildo. Você vai falar o que for. Para a gente conseguir colocar a imagem da sua empresa à altura da sua operação ainda em 2026, a gente precisa fazer isso até dia tal. O que que está deixando ele em dúvida? Tá, beleza, ó. Ele falou para você, estamos em uma semana de tomada de decisões. Ele já sabia o que você queria saber. E olha o que que você respondeu para ele. Perfeito, Anildo. Posso contar com o retorno teu até qual data? Aqui a gente tem mais um erro, assim, de negociação. Porque ele te entregou na sua mão a objeção e você simplesmente ignorou, passou por cima dela e foi pro foco em outra data porque você só quer uma resposta. Mas você tem que negociar. Então, é uma semana de tomar as decisões. Beleza. Anildo, perfeito, entendo. Eu sei que essa é uma decisão importante. Eu posso ligar para você para entender o que está te impedindo de tomar essa decisão? Ou como que eu posso te ajudar, facilitar para você tomar essa decisão? Eu sei que é muita coisa para fazer e eu quero te ajudar a tomar a melhor decisão possível. Entende como que a oportunidade está aqui na sua frente? Você pulou ela, você simplesmente. Qual é a data? Ele não vai te responder. Porque ele não sabe qual que é o nosso papel, gente. O que que o vendedor faz? Vendedor bom, vendedor foda. Facilita a decisão. Cara, o cara praticamente falou assim: ah, eu gostei ali do que você faz, mas eu tô decidindo, não sei se eu vou comprar com você. Você tem que facilitar ele a comprar com você, tirar o atrito. Aqui você não tá tirando atrito, você tá pressionando ele. E orçamento alto, eu não sei qual que é o ticket desse orçamento, mas não se pressiona cliente em orçamento alto. O que a gente faz com o cliente em orçamento alto é deixar confortável, tirar o atrito para ele ao máximo. Então, o que que você precisa para tomar essa decisão? Você tem mil formas de falar isso, mas você precisa ajudar ele a pelo menos estabelecer critérios de decisão. Eu ligaria, tá? Eu ligaria para essa pessoa, eu ia tentar agendar uma ligação, porque eu sou melhor no desenrolo por telefone. Eu vendo por telefone hoje. Demorou para chegar nesse ponto, mas raramente eu faço uma reunião. Só faço reunião quando eu pergunto, ó, o projeto tem que ser a partir de tanto. A pessoa confirmou, eu entro na reunião. Então, bom dia, Anildo. Como vão os negócios por aí? Fala, Rodrigo. Tivemos algumas mudanças. Vamos esperar um pouquinho. E volta você na insistência da data. Volta você com a mesma coisa. Por isso que ele não está te respondendo o tempo todo. Ao invés de estar ajudando o cara a tomar decisão, você não ajudou, não percebeu. Aí chegou um ponto que deve ter um monte de gente falando na cabeça dele. Se eu não sei por que que eu tenho que decidir fechar com você, e vem outro no meu ouvido e fala, ó, a gente tem que investir nisso, investir naquilo, investir naquele outro. Abre o ano, a gente, ó, se ferra para pagar um monte de imposto, um monte de coisa. Cara, a coisa que vai pro fundo da lista é o seu projeto. Então, essa aqui é uma situação mais crítica. Porque os follow-ups foram dados de uma maneira errada. Então, o que que você tem para fazer agora aqui? Eu faria um follow-up mais agressivo, tá? Isso, qual que foi o último dia? Eu não estou conseguindo ler aqui. Qual que foi o último contato? Acho que ele colocou. 5/1. Não está na hora de falar com ele de novo. Agora você vai ter que esperar o início do ano correr um pouquinho, se acalmar. Boa tarde, Anildo. Passando para desejar um excelente próximo ano. Que seja muito... Em relação ao projeto começar em novembro, você conseguiu resolver o que precisava? Vamos retomar essa conversa? Muita pergunta. Você tem que facilitar a vida de Anildo. Anildo deve ter uma caralhada de coisa para resolver. Por isso que esse cara não te responde. Então, Rodrigo, no próximo follow-up que você vai mandar para ele, tenha paciência. Espera um mês aí. 5 de fevereiro, se não for um final de semana, obviamente, você vai mandar ele o seguinte: Anildo, eu gostei muito do seu projeto. Eu sei que você quer atingir o objetivo tal. Coloca exatamente o que ele falou para você. Você vai fazer um rapport. E
Eu queria saber se você desistiu do projeto? Pergunta assim, você desistiu do projeto? Ele não desistiu. Aí ele vai falar, eu não, se ele não desistiu, né? Eu não desisti, mas aconteceu isso, isso e aquilo. Aí ele, não, não desisti. Posso entender melhor o que aconteceu para ver como eu consigo te ajudar a tomar essa decisão, facilitar aqui a nossa negociação? Cara, empresário não é igual designer, não. Empresário é empresário. Empresário gosta de negociar fácil. Então, eu também, hoje em dia, né, minha facilidade é, eu viro para a pessoa e falo, ó, me diz aí. Paulo, não tem como fazer desse jeito. Por quê? Você está inseguro? Ou está faltando um orçamento? Estou inseguro. Então tá bom. Paga 30%. Vamos fazer até aqui, depois você paga o resto. Então, para negociar, você precisa de clareza de informação. Quem tem a informação está no poder. Então, hoje ele está com poder sobre você. No dia 5 de fevereiro, você volta, fala para ele que gostou do projeto dele. O ser humano é egocêntrico. Ele gosta de ser bajulado. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Anildo, tudo bem? Vai falar com ele ali, sem muita conversa, tá, Rodrigo? Eu tô vendo que você tá meio que num milímetro pra falar. Você tá meio, pô, mandando umas mensagens muito grandes. Essa é a última aí. Manda aí pra ele só o seguinte. Bom dia, Anildo, tudo bem? Eu gostei muito do seu projeto. Faz um mês que a gente conversou e eu queria te fazer uma pergunta. Enviou isso? A pergunta seguinte é: você desistiu do seu projeto para ser reconhecido como liderança? Bota o objetivo dele. Mas manda a pergunta separado. Porque tem que dar um susto. Sabe quando você abre aqui na tela e só aparece aquela mensagem cabulosa aqui? É esse o sentimento. Então, esse é o seu follow-up. Mas acho que foi um ótimo exemplo. Obrigada, Rodrigo, por abrir a sua negociação aqui com a galera que está na chamada e comigo também. E eu espero que da próxima vez você leve isso adiante, tá? Vamos fazer na prática mais um, né? Que eu acho que essa é a melhor maneira. Vamos ver o da Raíssa. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ela é uma pessoa bem doce, bem educada. Então, o que que acontece? Isso é ótimo para negociar contratos maiores, mas tem os pontos mais fracos. Oi, Vanessa, tudo bem? Tranquilo, seria possível dar um retorno até sexta-feira em relação à proposta? Oi, Raíssa, querida, florzinha, viu? Os clientes dela também são fofos. Nunca que um cliente meu vai me mandar uma florzinha, sabia? É tipo assim, eu não sei, a última vez que alguém me mandou uma florzinha. Isso foi Helder que me mandou de verdade aqui para casa, inclusive. Como está? Me desculpe, surgiu um imprevisto, fiz uma cirurgia de emergência aqui na Tailândia. Ficarei off nos próximos dias e aos poucos irei retornando toda a rotina. E retorno. Namastê, adorei. Isso aqui foi 17 de novembro. Saúde sempre em primeiro lugar. Nos falamos assim que possível. Perfeita resposta para o posicionamento dela, que é wellness, lifestyle. Perfeito, sem pressão. Raíssa, querida, me desculpe pela demora na resposta. Ó, isso daqui foi quase um mês depois. Me desculpe pela demora na resposta, disse tem sido extenso. Provável cirurgia na semana. Provável cirurgia na próxima semana. Nos falamos tão logo esteja recuperado. Agradeço. Essa cliente aqui, ela tá super atenciosa, né? Aí passa pro próximo, por favor, Helder. Oi, Vanessa. Se recupere e fique bem. Quando estiver melhor, retornamos. Agradeço também por toda a atenção. Fique bem. Isso aqui foi a última mensagem? O que que acontece? Esse aqui é um caso à parte. É um caso bem à parte, porque não é um cliente que se recusa a responder. É uma relação muito mais emocional. O que que eu faria para ativar ela de novo? Oi, Vanessa, como foi sua cirurgia? Você tá bem? Só isso. Não falaria de negócio. Como foi a sua recuperação? A pergunta-chave é como foi a sua recuperação, porque não tem sentido a gente falar de negócio antes de saber se ela está pronta para isso. Vou parecer invasiva, né? Depois dessa conversa toda, se eu começar a falar de negócio, não tem sentido. Então, Raíssa, oi, Vanessa, tudo bem? Como que estão as coisas? Nem precisa de tudo bem. Oi, Vanessa, lembrei de você hoje. Pode falar que você lembrou dela, você realmente lembrou, ela não precisa saber por quê, né? Oi, Vanessa, lembrei de você hoje. Como está a recuperação? Só isso. Se ela responder que ela já se recuperou, aí você prossegue naquele fluxo que a gente conversou na mentoria, né? Sempre voltando nos objetivos e tudo mais. Mas é uma questão delicada. Aqui eu não aconselho você falar de negócio. Ainda mais com o seu jeito de lidar com a situação. E aí entendo, pessoal. Tem pessoas e pessoas, negócio e negócio, posicionamentos e posicionamentos. Eu sou uma pessoa mais direta. Vocês me conhecem. Então, é claro, eu perguntaria como que a pessoa tá, mas eu não sei se Paula, hoje em dia, na minha situação, dificilmente eu voltaria o contato com ela agora. Mas a Raíssa não, a Raíssa faz sentido ela voltar esse contato. Ela tem esse jeito de ser, essa sensibilidade, esse posicionamento relacionado à saúde. O meu não. O meu é um posicionamento mais frio. E é de cada um isso. Você precisa entender o seu estilo, é muito importante. Então Posso hoje falar por aqui, Paula? vamos focar e falar, claro, sem problema. A gente tem um caso de um cliente chamado Bruno.
que a gente tem um processo hoje de pré-qualificação, geralmente por ligação, para a gente Perfeito. validar essas portas que, como você falou, de comprometimento, urgência, investimento, para a gente só levar para uma reunião a partir do ponto que a gente vê que realmente tem um potencial real para a gente fechar aquela venda. Então, a Perfeito. gente levou ele para essa reunião, conseguiu fechar aquele projeto, mas depois disso, o cliente deu algumas red flags, acabou sumindo, ficou de fazer pagamento, não fez, enfim. Fechado que você diz, só para eu entender, o critério de fechamento de vocês é o quê? Contrato assinado? Então, a gente saiu com o acordo feito e ele para fazer a entrada do Pix, no caso. Só É que porque eu não geralmente a sei gente se faz isso. vocês fazem o contrato primeiro ou depois, entendeu? Porque tem gente que recebe a entrada antes. Como que A gente, funciona? a gente recebe geralmente antes e depois disso já envia o contrato também. Mas Entendi. basicamente estava fechado verbalmente, né? Acordado ali, Uhum. terminou a ligação, tudo certinho. Depois ele deu algumas red flags, acabou não pagando, disse no dia que, tive um problema aqui, não sei o quê, enfim. Foi dando alguns sumiços e aí acabou que depois deu um motivo que precisou viajar, etc. Enfim, acabou jogando o projeto mais para frente. A Uhum. gente estava com esse projeto dele mais ou menos em outubro, se eu não me engano. Outubro, novembro. E a gente só Uhum. iria começar alguns meses depois, porque de fato não tinha agenda. E ele trouxe uma objeção depois de que, na verdade, ele precisaria adiantar, ver se poderia adiantar o início do projeto, porque ele queria esse projeto até fevereiro. Só que a gente não tinha condição, na nossa agenda, naquela época, de entregar até lá. A gente estava com a agenda de 2026 já, para encher no 2026. E depois disso, acabou que sumiu esse contato. A gente tentou acertar com ele ali essa questão do time, né? Se a gente poderia ajustar para Uhum. começar o projeto um pouco antes e se ainda seria viável para ele, e ele acabou sumindo. Isso Mas foi deixa eu te fazer quando. uma pergunta. Hoje você poderia entregar em fevereiro? Não, hoje não. Entendi. Justamente, hoje não. Aí, justamente por isso que eu tô te trazendo. O problema dele, segundo ele, foi, ele falou desse timing de fevereiro, a gente poderia adiantar o projeto para começar em janeiro, mas seria entregue provavelmente em março, 60 dias mais ou menos. Então não É, não. cumpriria esse prazo. Mas a gente estava tentando justamente fazer um follow-up com ele, porque foi um cara que já comprou nessa ideia, já comprou o estúdio basicamente, mas essa objeção do timing acabou pesando para ele. Teria alguma forma de hoje, por exemplo, eu conseguir reativar esse contato, mesmo que, obviamente, ele tenha trazido que o problema seria o tempo da entrega? Primeira coisa que a gente tem que entender. Você sabe por que que o problema é o tempo? Cara, ele relatou que ele estava com alguns movimentos para fazer, etc. Ele queria essa marca dele desenvolvida até fevereiro, por causa desses movimentos que ele tinha aí. Não especificou tanto, mas seria basicamente para fazer esses movimentos com essa marca nova pronta já. Entendi. Então ele basicamente deu esse argumento. Na verdade, Manuel, o que acontece? Existe uma. É uma tática, né? Uma hora eu vou escrever um guia de tática que eu botei esse nome, né? Não sei se tem outro nome em algum lugar, mas é o que eu chamo de perguntas em camadas. Como que isso funciona? O público, ele sempre vai apresentar uma objeção, embaixo dessa objeção tem uma camada. Então, Aham, beleza, eu quero isso para fevereiro. Tá, mas por quê? De uma maneira amigável, tá? Eu sei que o estúdio de vocês não vende projeto baratinho, então é aham, barato, então você tem que ter essa delicadeza. Beleza, sim. e qual que é o movimento que você vai fazer na data XPTO, que é a data que de entrega que ele quer que você não pode entregar, sem falar que você não pode, tá? A gente não fala que não pode. Por que que você quer fazer? Qual é o movimento? Legal, interessante, mas qual é o movimento que você quer fazer? Ah, é porque eu vou fazer um evento. Precisa estar com a marca nova? Vale a pena adiantar um processo que vai impactar a carreira dele inteira por causa de um evento, por exemplo? Claro que não. Uhum, Então, nesse caso, você precisa primeiro descobrir, precisaria primeiro, naquela época, eu estou voltando sim. atrás para você não acabar repetindo a mesma coisa, entender qual que é o motivo dele por trás disso. Às vezes, aí beleza, qual que é a próxima camada do racional? O emocional. Então, porque eu quero começar o ano com a marca nova. Às vezes, aliás, em fevereiro com a marca nova, porque eu vou ter um evento, vamos supor que seja um evento. Aham, Tá, mas por que que no evento ele precisa de uma marca nova? Qual é o motivo emocional disso? Cara, ele acha que a marca dele tá ridícula e um monte de gente vai ver. Não adianta você querer, porque isso é relacionado ao nosso ego, sempre. Você sempre vai acabar no ego. Pode ter certeza disso. Né? Não digo no ego da pessoa egocêntrica, mas nos desejos emocionais da pessoa. Então, sim. porque todo mundo vai achar horrível e eu não quero parecer um amador. Segurança, ele pode ter uma insegurança. Então, fulano, não se preocupa. Se você descobre, por exemplo, essa razão emocional, não se preocupa. A gente faz uma identidade pro seu evento, sem comprometer a sua marca. Você já parou para pensar que a gente vai estar adiantando um processo que é para sua vida inteira, praticamente, é um projeto que você vai investir para durar 15 anos, a gente está colocando ele em risco por causa de um evento daqui a 2 meses? Não seria possível a gente adiantar para você, a gente quer fazer para você, então eu tenho uma solução melhor que essa. Vê se faz sentido para você. Eu falo, olha, a gente entrega para você um visual, vocês conseguem. Acho que vocês têm completa condição de entregar uma coisa mais visual e rápida. Precisa ter isso. Aham, Se você quiser crescer como estúdio, não tiver soluções mais rápidas, flexibilidade não cresce. Para faturar 50, 100 mil, você precisa disso.
Então, entrego essa marca mais rápida para vocês, só para você fazer o seu evento, já com uma imagem coerente com o que a gente vai colocar. Faz um briefing rápido daquilo ali, que tenha coerência, que você vai usar o insumo para a gente não perder tempo operacional e recursos. Eu estou falando isso para você, né? Não é para você falar para ele. E no final das contas, ele pode continuar com a outra marca. Agora, eu vou inserir esse preço, é claro, dentro do meu orçamento. Ele precisa saber que ele está pagando por duas, por um logo e por um brand? Claro que não. Mas a gente tem que pagar pelo que a gente quer, ele vai pagar, só que ele não precisa saber assim, dessa forma nítida. Ele vai saber disso, que ele é um homem de negócio, vai saber. Mas não precisa Uhum. falar para ele. Outra coisa que eu aprendi vendendo para o mercado de luxo é que existem coisas que a gente não precisa falar. Então, sair da defensiva com o cliente, isso eu estava pensando ontem no banho, tá? Aí eu digo para todos vocês. Quando eu queria vender projeto de 10, 15 mil, eu precisava, eu acreditava que eu precisava me impor a minha autoridade, e eu precisava, tá? Eu realmente precisava impor minha autoridade, por N motivos. Hoje em dia, que eu vendo projetos de 60 mil, eu preciso dar o máximo de conforto para o meu cliente. Eu vendo de 10 também, tá, gente? Até de 5 eu vendo, se aparecer. Não se engane com essa história que só vende projeto do caralho de 60, 100 mil, 40 mil. Não é assim. As coisas têm que ser equilibradas, têm que ser produtos na esteira. Então, tem essa visão. Produto, ticket alto, a negociação vai ficando cada vez mais lenta. Cada vez eu tenho que deixar meu cliente mais confortável. Então, nesse caso, nunca é bom, né, a gente bater de frente com o cliente. E aí tem outro livro que eu indico para você especialmente, mano, e você está na parte comercial, que é esse livro aqui, ó. Dá para ver na minha câmera? Porque eu não Legal, tô dá bem. pra ver. É um livro super didático para quem quiser aí, se chama Negociação na Prática, da Melissa Davis. Eu sempre leio esse livro aqui nos voos. É um livro bem leve de ler, assim, bem legal. E eu tenho percebido da minha carreira, e conversando com vocês, que o problema da maioria das pessoas está nas negociações. Ó, o Jean Tales já usou essa tática e funcionou. Então, o principal problema que eu estou vendo aqui hoje é foco em si mesmo. Então, por exemplo, tem que mudar esse canal de observação. Eu tenho que olhar para o cliente e entender, tá bom, ele quer para fevereiro, mas por quê? Mas ele tem que se sentir o cara mais inteligente do mundo quando ele te fala o porquê. Não pode se sentir um idiota. Você não pode fazer o cliente que paga bem se sentir idiota. Então, acho que é isso, assim. E para você recuperar ele, agora vamos ao follow-up que importa. Você está sem falar com ele desde outubro? É, exato. Quem fez esse follow-up, no caso, foi a própria Vicky mesmo, que estava nessa negociação depois da reunião, mas eu que tinha prospectado, eu que tinha trazido, feito a Uhum. pré-qualificação, e a reunião a gente costuma fazer juntos ali. Eu cheguei a mandar uma mensagem ontem para ele, um pouco nessa linha do que você falou nesse instante, de, você desistiu do projeto? Mais ou menos isso. Uhum. Se aquilo de fato ainda era uma prioridade para ele agora, ou não. Basicamente, dessa Entendi. maneira, mas eu já tô vendo agora que talvez fosse mais interessante eu ter trazido questionando aquele porquê, justamente, né, do fevereiro ser um timing para ele. Na verdade, não, Manuel. Sabe qual que era o momento agora? Falar, oi, fulano, lembrei do seu projeto. Lembra? Sabe o oi sumido, lembrei de vocês? Como é? É porque você é Uhum. novo aqui, você nunca me ouviu falar isso. Mas vender é igual flertar, né? Todo mundo sabe dessa máxima que eu já falei. Aquele oi sumido que você manda. Oi, fulano, lembrei de você. Inventa qualquer coisa, mas diz se você lembrou do Uhum. pessoa. E em seguida, no caso dele, Manuel, o que que seria? Primeira coisa que eu tenho que saber para eu não perder meu tempo, tá? Eu tô querendo te otimizar tempo porque você é do comercial. Conseguiu concluir aquele projeto? Lembrei de você. Conseguiu concluir seu projeto? Porque ele está em janeiro. Ele queria Aham, para fevereiro. Antes de tudo, eu tenho que saber se ele está negociando com alguém, se eu perdi minha venda. Porque para que que eu vou ficar mandando mensagem se eu não sei nem se eu perdi minha venda, verdade. né? Senão eu tô passando com a carroça na frente dos bois. Aí, do que ele me disser disso, se eu fosse você, você mandou mensagem ontem, né? Aham, Aí eu volto a te dizer, o meu estilo de negociação, eu, Paula, é mais agressivo. Agressivo, não sou sem educação. Eu só sou mais ágil. sim. Eu Aham, acho que vender, e se você tem uma veia mais comercial, que nem é o meu caso, eu acho que antes de ser designer, eu sou vendedora. Sempre fui assim. Sempre vendi minhas coisas, minhas ideias. Então, o meu jeito é, eu ia pegar, cara, o cara não me respondeu, eu ia ligar para ele hoje. Se ele se comprometeu, principalmente, você tem esse espaço. Eu ia ligar para ele hoje e se ele não atendesse, beleza. Eu ia perguntar se ele conseguiu fazer o projeto, falar que eu lembrei dele. Dependendo da resposta, acabou que eu deixei para lá e não... se ele deixou para lá, é porque ele não confiou igual ele confiou em vocês e mais ninguém. O que é possível e assim, me arrisco dizer que até tem uma boa probabilidade, porque vocês são nichados, têm aham, experiência, têm portfólio. Já conversei com a Vicky algumas vezes, já fiz até análise lá do perfil dela. Então, sim. nesse caso, ele pode, eu me arrisco dizer que ele pode não ter feito nada. Aí você pode perguntar, aí você retoma a conversa nesse sentido que eu te falei.
Ah, me conta, eu nem te perguntei naquela época, mas fiquei curioso. Agora que você não perguntou, teve essa falha, você vai falar que você ficou curioso, pô. Sim. E aí você leva o negócio. Ali, ó, Aí acabei de passa essas explicar. camadas, né? Isso, isso. Primeiro Legal. liga, faz isso que eu te falei e vê se você perdeu a venda. Não perdeu a venda, a gente retorna pelo viés da curiosidade, o que que rolou. É assim, o que que Uhum. rolou? Ele fechou o negócio, não fechou? Ah, não fechei porque isso e aquilo. Você vai entender na hora. Ele pode falar, ah, não fechei porque eu já tava, prefiro fechar com vocês, preferi esperar. Cara, se ele preferiu esperar, o negócio está na sua mão. Fulano, o que que a gente Perfeito. precisa para continuar agora, então? Fala Jogar pra para mim. ele se vender. Para ele É, vender o projeto, para basicamente, né? Ele trazer o porquê. é exatamente isso. Você entendeu uma coisa que, por Uhum. exemplo, eu demorei anos para aprender, estou te ensinando aqui hoje em 5 minutos. Que é o seguinte: um bom vendedor, ele não fica vendendo nada para ninguém. As pessoas vendem para elas mesmas através de você. Entende o que eu estou falando? Você Sim. faz as perguntas certas, você direciona elas, você faz no caminho, que esse caminho é ela cair do seu colo, mandar um pix para você. Beleza. Fechado? Funcionou? Foi Fechado. bom aí esse site? Deu para você Com aproveitar? certeza. Vamos testar, depois eu trago feedback aí. Isso, boa, me conta, porque eu gosto de saber o que funcionou. Ó. E aí, Beleza. Nara já mandou essa mensagem, ó, do desistiu do projeto, o cliente simplesmente respondeu na hora. É isso, gente. Isso aí é técnica.